Oi, tudo bom? Eu gravei um vídeo ontem à noite falando de fazer linguagens em Haskell e etc. Só que acontece. Mas vamos dar um nome aqui, né? Lambda, sei lá. I? Pronto. Linguagens em Haskell. E aí. A gente começou a fazer o projeto, né? Mas eu tava morrendo de sono. E a gente tem esse início de expressão onde a gente pegou um dígito. Tem um padrão aqui que vai ficar se repetindo, né? A gente tinha um parser de algo e a gente queria pegar o token do parser daquilo. Faz sentido? Então, tipo assim, se eu tivesse um parser de int, eu podia transformar num token parser de int. E talvez isso vai fazer mais sentido do que a gente ficar se complicando muito de outras formas. Então, a minha ideia aqui vai ser a seguinte. A minha ideia aqui vai ser a seguinte. Eu vou colocar aqui no parser, continuando o projetinho, eu vou colocar aqui... Inclusive, acho que isso aqui seria bom ficar lá junto com o token, né? Porque aí a gente tem a informação lá. Então, pronto. Aqui no parser, eu vou criar um parser específico, chamado token. E o token, ele é... Me dá um parser de A e eu te dou um parser de token A. Ok? Então, token P é igual a do... O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse padrão aqui que vai ficar se repetindo toda hora. Ninguém merece ficar reescrevendo isso todas as vezes. E a gente vai colocar ele aqui. Então, get source. E aqui a gente vai pegar o nosso P, que ele vai dar nosso valor aqui, nosso valor. E a gente vai botar esse valor aqui dentro. Ele tá dizendo que não tá aqui, import esse token. Pronto, e agora a gente tem, então, a nossa forma de ler os tokens. Tem outras maneiras de a gente escrever essa mesma coisa e blá blá blá, mas eu acho que assim tá muito bom. Se você não gosta muito disso aqui, tá? Isso aqui é só uma forma de evitar os parênteses. Então, eu prefiro colocar isso aqui em geral. Mas quando eu acho que os parênteses dão sei lá, um destaque melhor, eu também boto parênteses. Acho que eu vou botar só pra mostrar que pode. Outra coisa que você pode fazer também é escrever return em vez de pure, se você achar que faz mais sentido. Pra mim faz mais sentido o pure, pra lembrar que, embora se comporte igual um return, não é um return do C. Sei lá, você não poderia interromper, você não poderia ter código aqui embaixo de forma que ele interrompesse. Se você tivesse um código aqui, val3, sei lá, P, né, alguma outra coisa aqui, ele não interromperia a execução. Ele, inclusive, ficou inútil ali em cima. Então, eu gosto de lembrar que é uma coisa diferente do return. Tá bom, então agora a gente tem essa abstração, chamada token. O nosso dígito, então, pode, na verdade, ser o token, né? Ele tá falando, inclusive, que tem uma ocorrência ambígua, a gente vai esconder aqui, isso é comum, tá? Então, a gente agora não precisa mais disso, make token, né? Basta a gente purar, de fato, aquele cara ali sem essas... um monte de coisa, assim, ó. Sem isso aqui. Porque ele já vai ler pra gente, a gente já transformou ele no próprio token. Né? Tem várias formas de escrever isso de fato, né? Se você observar bem, o que a gente tá fazendo no Monad é lendo algo e depois aplicando a função nele, duas funções. Então, sei lá, se você é meio doidinho, talvez uma forma alternativa de escrever isso seria você dizer que você vai pegar o digitcar e aí você vai dar, você vai aplicar nele. Primeiro, colocar ele dentro de uma lista, que a gente pode escrever assim. Então, primeiro, colocar ele dentro de uma lista vazia. E depois, o reach. E isso aqui vai para tm digitcar. Então, isso aqui vai dar no mesmo, tá? A ideia é que ele faz isso, e o que ele pegar disso, ele aplica primeiro isso, então vira o C na lista e depois o reach. Isso é outra forma de escrever. Frequentemente eu vou escrever assim, porque eu acho que é mais legível pro que a gente tá fazendo. Mas dessa vez eu acho que eu vou deixar dessa forma confusa, simplesmente porque, enfim, é legal poder fazer as coisas em uma linha quando você consegue. Acho que isso aqui já não pode, tá vendo? Então, vamos lá. Então agora a gente tem como ler um dígito. Ler um dígito é uma coisa que pode estar relacionada com expressões numéricas. Ok? Mas a gente vai precisar crescer um pouco mais isso aqui, que isso aqui tá muito estranho. Uma forma de melhorar isso, talvez, seria a gente pensar como é que a gente pode fazer para ler um número, né? E, enfim, existem algumas coisas para ajudar a gente aqui no Megaparsec, mas a ideia é a gente não se escorar tanto, a gente tem uma noção do que tá acontecendo. Uma coisa que eu não gosto do Megaparsec da Haskell, em relação a parsear coisas em Lean, sinceramente, é que em Haskell ele coloca por padrão as coisas como lista. E em Lean ele já coloca como array, o que é um pouco mais fácil às vezes, né? A gente vai perder muita performance
pela maneira que eu vou estar colocando para fazer as coisas aqui. Eu não vou mentir. Vai ficar um pouco mais lentinho, mas não se preocupa com isso, porque como é um projeto de estudo, vai rodar. E aí a gente poderia, então, refatorar ele. Uma das coisas que a gente poderia mudar seria não usar listas nas coisas, realmente usar vector, porque, enfim, vector é tudo de bom, né? Usar listas em Haskell não é uma coisa muito hype sempre, né? Em geral, é legal você saber o tamanho da coisa que você tá lidando, como também o teu, sei lá, teu garbage collector saber também, pra ele já poder alocar direto e desalocar direto. É muito mais fácil. Vamos dar uma olhada aqui no... Cadê? Não é disso não que eu quero. O que é que eu quero? Pera aí, vamos voltar aqui. Tá, tem um negócio que é Many Sum. São duas coisas que vêm do aplicativo. Só que se a gente for pro Megaparsec... Barulho chato, cara. Se a gente for pro Megaparsec... Talvez é Monad Parsec, acho que é Monad Parsec. Monad Parsec, pronto. Se a gente for pro Monad Parsec, a gente vai ver que pra você poder ser um Monad Parsec, você tem que ter todas essas coisas aqui. Então tem que colocar head, take YOP, take P, token, rararararará. E a gente pode dar uma olhada. Eu sei que o take while é um pouco mais rápido do que o many e o sum. Embora o many e o sum sejam mais intuitivos, né? Se você já estudou gramática livre de contexto, já estudou expressão regular, quer dizer, já estudou expressão regular, o many, ele vai ser mais ou menos essa estrela, né? Dado um padrão de um parser, padrão A, ele vai dizer que ele vai ler 0 ou mais padrões, então é como se fosse uma lista. Enquanto que o sum, ele garante que tenha pelo menos um, e é isso. Só que eles são meio lentinhos, ok? Então o Megaparsec oferece pra gente o take while, e a gente bota um predicado e tal. Tem o not followed by, tem umas coisinhas. Vou dar uma olhada no take while só pra ver se ele dá uma lista ou... Tá, você talvez dá um string, dá um predicado e ele fica tirando enquanto você faz algo. Acho que não é isso que a gente quer mesmo, não. Tem um main em algum lugar, main... Olha daqui, main satisfy. Ele não tá falando muito disso, não. Vamos lá em cima, senão a gente vai ter que usar o main normal. Enfim, vai ficar lentinho, mas a gente vai ser feliz. Vamos ver se aqui tem algo. Símbolo Lexime. Ah, sim, perfeito. Aqui tem uma coisa que a gente vai ter que fazer. A gente criou o símbolo token, né? Mas o problema é que o token... Ele... Decimal. Pega um integer como uma representação decimal. Desde que seja número. A gente poderia ter usado esse direto, ó. Octal, hexadecimal, flutuante, científico. Tá, ele já tem umas coisinhas prontas. O que eu queria pegar aqui do Lexime é... Ele usa pelo visto, o Space Car. Ou o Take While é preferido por uma questão de performance. Vamos ver como é que ele fez aqui o nosso símbolo. Símbolo é igual a Lexime. Space. Tá. Vamos ver como é que é Lexime. Caramba. Lexime, tá. Lexime é igual a space, esplatado, nesse cara. Esplatado não, caramba. Ele vem depois, mas joga fora. Então ele tá consumindo os espaços ali. Eu preciso saber onde é que tem esses espaços. Onde é que o espaço é definido aqui, cara? Bom... Tá. Um exemplo dele aqui, a gente tem um space consumer. Tá, space SC, tá, space, a passa space, character does not accept empty. Passa for line comment. Passa, tá, o space, SC tem um SC também, né? Pronto, SC. O SC, eu tô ligado, ele é a versão básica do space. O space é a versão mais complicada. A gente vai dizer como é que funciona online comment, a gente vai dizer o que a gente usa para block comment. A gente vai dizer que tipo de espaço. Vamos especificar que a gente vai set empty. Input. Eu não sei como é que funciona esse espaço para block comment, sinceramente. Pode dar uma olhada depois, mas vamos dar uma olhada aqui no space. Tá, o space ele vai transformar um parser em outra coisa, não é isso? Eu tô maluco. Eu não tô fazendo ideia disso, tá? Acho que a gente tem que colocar dentro aqui, ó. Pera aí, vamos fazer um...
Vamos fazer uns testes aqui rapidinho, que eu acho que é isso que a gente vai fazer hoje, já é muito. Vamos dar um cabal REPL, deixar ligadinho. Pronto, com o cabal REPL funcionando, eu vou entrar em parser.expressão. Aliás, parser.expressão, que a gente vai rodar nosso teste e ele vai dizer que deu tudo certo. Mas a gente queria testar agora no caso dele começar com espaço. Né? E começando com espaço ele vai falhar. Olha só. Falhou, porque ele começou com espaço. A gente não quer que isso aconteça, a gente gostaria de que ele consumisse o espaço. Então, antes dele pegar o primeiro valor, seria legal se ele consumisse um space. Ok? Então a gente vai rodar o nosso space. Hoje a gente tem que dizer para ele um parser para space characters. Cara, não tô gostando disso aqui não, mano. Pera aí, porque a gente vai chegar lá. Eu vou lá pro car, que eu acho que lá eu vou ter o SC, não é isso? Então, não tive SC aqui. Não tive SC aqui. Não tive SC aqui. Aqui tem dois SCs, né? Ele dizia que SC é o space do void space car empty. Cara, existe um tutorial de Megaparsec, eu vou atrás. Megaparsec tutorial. Existe um tutorial esse aqui, do Mark Karpov, que é muito bom. E nele eu acho que ele define o SC e ele explica como é que ele funciona. Se você quiser ir atrás, vai atrás. Tá, ele diz aqui que tem um parser e ele diz: a documentação do space é quite comprehensive by itself. Eu vim aqui no tutorial para poder entender essa coisa entendível by itself. Tá, então ele cria um parser chamado SC, que é o Space Consumer, e ele fala que o SC dele consome o Space 1, que deve ser alguma coisa que ele falou. Essa aqui é a forma que ele lida com comentários, essa aqui é a forma que ele lida com isso aqui. Eu não sei como é em Glean, né? Porque a gente tem a nossa inspiração, que é a linguagem Glean. Então vamos dar uma olhada aqui como é que é em Glean. Rapidinho. Então, se a gente vem aqui em Docs, a gente poderia vir aqui, na verdade, em Try Glean. E aqui embaixo tem Contents, e aqui em algum lugar tem comentários. Comments, né? Deve ter. Comments. Documentos em Comments. Pronto. Tá, a gente bota 2, 2 e eu acho que o outro deve ser... Sim, não. É igual C mesmo? Acho que ele nem tem essa porcaria, viu? Pera aí. Block Comments Glean. Tá, tudo bem. A gente não vai seguir o Glean nisso aqui, não. O Glean tá... errou. Vou fazer uma coisa parecida com Haskell e Lean mesmo, que eu acho que é muito mais legível. Então vamos ver... Isso aqui fica a seu critério, tá? Tá, a gente vai precisar desse cara aqui. Então, trazer ele qualificado para não dar nenhum conflito. Tá, então é isso aí. Vamos só pegar... Cara, desculpa aí o barulho do ventilador. Descobri que tava fazendo um barulhinho no outro vídeo. Eu não sei como é que eu vou resolver exatamente, mas ficar sem ventilador não tem como aqui não, cara. Pouquinho pra caramba. Vamos copiar isso aqui. Então a gente vai ter uma coisa pra ter os nossos tokens. Ele tá falando que esse space 1 aqui não tá no escopo, né? Vamos ver se ele que definiu o space 1. Space 1. Definiu o space 1? Vamos ver. Definiu não, ele fala que Space 1 vem de algum lugar. Space 1 é um parser desse cara aqui. Text Megaparsec Space 1. Então a gente pode pegar aqui. E dele a gente vai pegar então o Space 1, que foi uma coisa que a gente usou. Pronto, agora a gente tem esse Space e também não tá aqui, deve ser do mesmo lugar, Space. Então agora a gente conseguiu definir esse SC, que é o nosso Space Consumer que lida com blocos. Só que eu vou trocar isso aqui para ser assim, isso aqui para ser assim, que eu acho muito mais interessante. Vai combinar mais com a nossa linguagem? Talvez. Esse cara aqui, na verdade, não gostei não, porque, enfim, realmente vai dar conflito com algumas coisas. Esse cara aqui eu não sei se ele dá conflito, tá? Talvez, assim, será que eu devo ir contra as escolhas que outra linguagem fez? Acho que não, né? Vamos deixar parecido com o que eles já fazem mesmo, pronto. Assim eu não tenho peso na consciência. E agora tem esse Space 1, esse nosso Space, quer dizer, nosso Space Consumer. Então só basta eu rodar aqui o nosso Space Consumer, antes e depois.
Rodar antes e depois é ruim, porque a gente vai fazer trabalho dobrado, já que entre um token e outro, ele vai ter um espaço que eu vou consumir antes, e aí ele vai tentar consumir depois, não vai ter nada. Só que o que acontece? Você pode colocar de um lado só. Você pode falar, vou consumir sempre antes, ou vou consumir sempre depois. Mas se der algum problema depois com relação a isso, boa sorte pra resolver. Eu acho que a perda de desempenho é muito ínfima, já que a gente não tá se importando tanto. Ele só vai conferir se tem um espaço e não vai ter. E é uma perda idiota, com certeza. Mas se deixar nosso projeto mais simples, eu acho que vale, né? Tá valendo. Tem várias formas de a gente, enfim, corrigir isso aqui, mas vamos deixar desse jeito mesmo. Mais feio que seja, vamos deixar desse jeito mesmo. E agora, diferente de antes, ele conseguiu consumir o espaço antes de fazer o dígito. Né? Eu quero tentar fazer nosso próprio número, né? Nosso próprio lit, nosso próprio número. Então, não seria dígito, seria num. Não sei se a gente vai fazer realmente do zero, porque tendo esse Lexer aqui, que a gente achou, realmente existe o... Cadê o Lexer que a gente tava? Aqui, né? Não... Tinha alguma coisa de número aqui. Literal... Aqui, decimal. Se a gente chamar esse decimal aqui, talvez vai ser um pouco mais fácil. Vamos tentar aqui, peraí. Se em vez desse read aqui a gente chamar o... Vamos ver qual é o nome dessa library... É o text megaparsec carlexer. Eu sei que, em geral, é ruim fazer isso aqui, né? Mas eu vou fazer isso aqui. Então aqui o nome é decimal. Pronto. Ele tá dando algum erro aqui. E agora adicionar portar qualificado. Tá, o problema é que o decimal ainda tá lendo um car, né? Então, vamos tentar ainda manter aquela coisa do... Como é que era? Read depois de transformar numa lista. Vou fazer o seguinte, vamos apagar isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Qual o problema aqui? Se o M realmente já é um monad parsec, então... MA. Será que tem algum problema com esse MA? Problema. Ah, botou byte, cara. Não byte não, é K. Pronto. Isso aqui tem um tipo certo? Será? Tem integer. Então o que a gente poderia fazer é só castar ele pra from integral. Deixa eu ver. Nem precisa, talvez. Precisa não. Que é qualquer tipo numérico. Pronto, agora a gente tem um dígito que funciona bem melhor, olha só. Ele já leu 1, 2, 3. E se tiver espaço depois também, ó. Ele já vai ler o nosso espaço. Já vai, sabe? Ele não tá mostrando o source que falta, infelizmente. Na nossa forma de printar. Ele não tá mostrando o que faltou ele passear. Porque a gente colocou como run passer. Deve ter um outro comando. Vamos dar uma olhada de novo na documentação. Geralmente esse é o fluxo, né? O run passer. Tá, o run passer ele dá o nosso A ou talvez dá um erro. Tem um passe teste que ele dá input, print do resultado. Ele já tem um passe teste, eu não tô usando. Vamos tentar usar esse passe teste. Passe teste. Só que o passe teste, ele só recebe... Ele precisa receber o passer e o estado, o que a gente vai consumir. É só isso que ele recebe. Dá uma olhada aqui. Teste. Papai é mais bonito, mas cadê o que sobra? Eu quero saber onde é que tá o que sobra. Eu queria poder olhar, enfim, ele não tá mostrando, mas se tiver alguma coisa aqui, ele deixaria sobrando, ok? Dá pra descobrir isso de uma certa forma. Tem uma forma de descobrir isso na verdade. Que é... se a gente fizesse um depois do outro. Né? Então, nosso teste poderia ser um outro run passer. Ele poderia ser o run passer... do
faz o dígito. E o que sobrar do dígito, você vai colocar no dígito de novo. Será que isso funciona? Não, funciona não é assim não. Acho que é assim. Ih, rapaz, espera aí. Ele falou que não tá no escopo, não falou que tá errado. Mas tá errado sim. Eu não queria fazer desse jeito não, mas bora. Do... Isso aqui... Do... E aqui eu vou botar o 1, 2, 3 e o 3 aqui. Pronto. E aqui no nosso do a gente vai fazer... Digit... Ah. Que agora não é mais digits, né? Agora é digits. É não. É um número. Não, é um número. Daria pra chamar até de int aqui, se você quiser, tá? Mas é um token int. Então ele pega o A, o B e o C. B, C. Depois de fazer tudo isso... Ele dá um pure... No... A, B, C. Sei lá. Você que é bem idiota, tem uma forma direta de escrever isso, né? Pera aí. Pera aí que eu acabei de me tocar. Digit. Pronto. Então, em vez de ser o num, vai ser quantos números ele puder. É isso que faz o many. O many é aquela estrelinha. Então aqui só num. Então agora se eu rodar o parser, se eu rodar o teste, olha só, ele pegou o 1, 2, o 1, 2, 3, o 3, 2, 1 e o 4, 2. Ele pegou ele e consumiu os espaços. É assim que a gente vai tratar. A gente vai sempre lidar com esse token. Tudo bem? Então, de que formas diferentes a gente pode ter uma expressão? Esse cara aqui, em vez de ele ser um token int, eu já podia começar a pensar... Assim, é legal você ter o num, eu vou até deixar ele aqui, mas pode ser mais interessante a gente ter direto o que a gente precisa. Então, se a gente abrir aqui no nossa expressão, a gente vê que tem 4 formas de você ser uma expressão dessas numéricas. Ou você é um literal, ou você é uma negação de uma, ou você é uma adição de uma, ou você é uma multiplicação de uma. Essas são as 4 formas que você pode ter. Se você for... E assim, como é que a gente vai resolver isso na prática? A gente vai criar um parser chamado elite, e a gente vai dizer, ou você é um elite, ou você é uma negação de alguém, um parser que é negação de alguém, ou você é um parser que é adição de alguém, ou você é um parser que é multiplicação de alguém. Pronto, é isso. Esse operador aqui, ele é um operador tipo try or else. Ele é um operador de or else. É isso. Acho que é assim que fala. Ele vai tentar fazer isso, e se ele não conseguir, aí ele entra aqui no outro lado. Aí jogou fora o estado que tava, jogou fora o que tinha lido, tentou de novo, tentou esse. Se falhar, tenta esse. Se falhar, tenta aquele. Essa é uma operação binária que tem, na verdade, sempre tem... Nessa classe, né, que é alternative, você tem que ter uma operação binária associativa e tem que ter uma identidade da sua operação, que nesse caso é um parser que sempre falha. E aí, se você botar ele na esquerda e na direita, ele sempre vai dar igual a você só botar o próprio parser. Ou seja, ele é um monoide. Quando a gente tem um monoide, a coisa que a gente pode fazer em programação é generalizar o que ele faz para uma lista. Então, isso dá a gente o direito de escrever que, na verdade, ele é a choice, onde a choice é um desses, ok? Choice tem que ser uma alternative, onde você escolhe um tipo que é um foldable. Foldable é algo que você pode dobrar, tipo um reduce em JavaScript. A lista é um foldable. Então, o choice seria a coisa que generalizou, nesse caso, a nossa tenta isso ou else aquilo para uma lista. E eu vou estar generalizando para esses casos ali da direita. Então, eu posso até ali na direita, eu poderia copiar e tal, mas aqui eu vou ter que botar outro nome. Então, ou é um literal, que a gente não definiu ainda, ou é uma negação, que a gente não definiu ainda, ou é uma adição, ou é uma multiplicação. Todos esses são a mesma coisa. Todos eles, o elite, o eneg, o ead e o emul, são parsers que passeiam T expressões. Então, eu não preciso mais pensar em token, mas eu posso dizer que é um T expressão. Todos eles passeiam T expressões. E aí, basta a gente definir eles, de fato, né? Eu vou copiar ele aqui, hein? Podia ter feito um macro bem curto, né? Mas enfim. Então, se a gente definir cada um deles, a gente terminou o nosso trabalho. Tem um disclaimer aqui. Tomar cuidado com a ordem, porque às vezes algo meio que passa por cima do outro. Então, sei lá, se você tiver um símbolo conflitando, qual símbolo você quer que teste primeiro?
E a gente em breve vai entrar nesses problemas e vamos ver como resolver. Para não ficar muito longo, eu já vou acabar daqui a pouco, mas vamos fazer aqui rapidinho um elite. O elite é bem simples. Eu já sei como fazer um token de um int, ok? Basta eu colocar um telite em cima dele. Então ele é o próprio telite mapeado no num. Então acabou, eu já consigo ler um elite. Massa, incrível. Como é que é esse neg? Ok? Eu posso escrever da maneira monádica. E enfim, eu não sei se eu... eu acho que eu deixei passar uma das funções mais importantes aqui nesse processo, que é o leitor de um caractere literal. Eu não sei onde é que tá isso aqui. Aqui o end of file, que a gente vai usar depois, né? Agora não. Space car. Ah, era aqui que tava as coisas, tá? Não tem um cara. Aqui, K. Você fala qual é o caractere e, bom, você vai ler esse caractere. É isso, não tem mistério. Esse aqui é case insensitive, outro é caso sensitivo. Beleza. Então, o que a gente faria seria ler o caractere, que eu acho que tá em text megaparsec k. A gente lê um caractere. Vocês tem algo errado. É que eu não falei qual caractere que ele vai ler, né? Tá, nesse caso aqui é um menos. Então, leia o caractere menos. Depois leia o número. Inteiro. Não. Depois leia uma expressão. Ok? Isso. E aí você vai ser aquela expressão. O tneg. Aham. Começando a pegar. Olha só. É o tneg do E. Perceba que esse cara aqui a gente não vai usar, né? A gente só consumiu ele. Então... Esse cara é uma expressão, gente. Ah, faltou tokenizar ele, né? Então, token. Tem algo errado aqui. Ah, sim, token. Vou botar um T aqui pra lembrar que é um token de expressão. Aqui a gente tem um eneg, olha só. Então a gente lê um caractere que a gente só quer que esteja lá. E ele lê uma expressão. Lendo a expressão, então... Que pode ser uma dessas, ele vai tentar na ordem. Ele se torna essa aqui. A gente vai ver que ficar chamando a expressão quando isso aqui é uma expressão pode causar problemas, mas a gente vai resolver da forma mais ridiculamente fácil do mundo. Muito melhor do que mudar, por exemplo, a nossa gramática, sei lá, a nossa ST, nossa representação, só para poder, sabe, resolver esse problema. A gente vai resolver ele em nível de parsing, pelo menos eu acho muito mais fácil. Se eu tiver uma forma melhor depois, conta aí, que eu posso tentar, adoraria. Vamos dar uma olhada aqui, vamos tentar então mudar esse import para ser o menos 123. Aliás, tem que mudar também o passe para ser o expressão. Olha só que coisa legal. Não! Por que deu errado? Essas mensagens aqui, ele já dá sozinho, tá? O próprio Megaparsec dá, mas dá para você fazer suas mensagens... Dá para você fazer suas mensagens personalizadas, colocando esse símbolo e dizendo qual vai ser a mensagem. Minha mensagem legal. Tem algum símbolo que você coloca, eu não tô lembrado qual é. Tem algum símbolo que dá pra colocar aqui, depois a gente dá uma olhadinha. Eu acho que é assim. Acho que é assim. É algo assim. Enfim, a gente chega lá, não é o momento ainda. O que foi que deu errado aqui? Agora eu vou explicar. Olha o problema que ele deu. Ele tá dizendo que esperava que fosse um int. O erro que ele tá dando não parece, mas o erro que ele tá dando tá sendo no nosso elite. Ok? Ele tá entrando aqui e ele tá consumindo o menos. Pra tentar ver se é um número. E ele tá falhando, achando que é um número. E dá erro. E aí ele deveria voltar e tentar o outro. O problema é que ele já consumiu menos. Então ele vai falhar do mesmo jeito. Ok? A forma que a gente tem de, tipo, tenta, mas se você falhar, volta. Porque a gente quer continuar tentando os próximos, é usando o try. Try é uma função que a gente vai colocar quando a gente não quer que aquela coisa seja consumida, ou seja, quer que ela volte. Né? Tem várias formas aqui da gente lidar, eu vou colocar o try manualmente nesse elite, e eu creio que isso aqui vai resolver. Resolveu? Ele tentou fazer o elite, ele deveria ter chamado o eneg. O eneg deveria ter chamado isso aqui, e deveria ter funcionado. O que tá faltando fazer no eneg, gente? Ah, o eneg não é um token. Então ele tem um espaço, ele tá falhando por causa do espaço. Quer ver, ó? Isso mesmo. Interessante. Tá, uma outra coisa que a gente pode fazer, então, seria ter uma versão que tira Pô, mas estranho isso, né?
Será que isso é estranho? Tipo, essa T-expressão, ela tem um token da outra T-expressão. Mas ela não é um token de T-expressão. Faz sentido? Ela não é um token de T-expressão. Então, embora ela não tá tendo a chance de carregar o token daquilo, eu vou mudar todos esses aqui pra token coisa. Peraí, token expressão. Esse cara aqui agora vai ser também um token expressão. Pronto. Isso aqui vai dar um problema aqui, né? Mas não tem problema não, porque a gente vai botar token num. Token num. A gente vai tirar o token do num. Não, esse cara só prometeu só um num, não prometeu só um token. E... Tá, então, deveria ser aqui, token. Token. Você é um num. Aham. Amigo, você é um num. Eu quero ler você. Beleza. Quero ler você. Quero tokenizar você. E depois quero colocar um delete. Tá difícil fazer isso? Acho que não. Então eu gostaria de ter um token int mesmo. Token int. Tendo um token int, isso aqui deveria compilar. Não é isso não? Tá, o delete tá dizendo que tá dando problema, cara. Tá tendo... Ah, faltou tokenizar isso. Pronto, agora sim. Então agora o Elite já tá guardando o token dele. Bem melhor. O Eneg tem que guardar o token dele também, papai. Porque se ele não guardar o token dele... Pronto. Se ele não guardar o token dele, quando ele falhar, se você não tokenizar, ele não vai estar consumindo aquele menuzinho. Tá bom? É esse menuzinho é consumido de acordo com esse tokenzão. Então vamos agora dar uma espação. Não sei se eu tô sendo claro. Eu sinto que todas as minhas explicações estão lixo, com todo respeito. Então, tem um erro aqui, tá? Eu tô retornando o próprio 1, 2, 3 quando eu leio menos na frente. Isso é meio idiota. Deveria ter... Será que eu deveria mesmo? Vou dar uma olhada aqui. Não, não deveria não, tá certo. Se eu pensar como árvore, realmente o valor que tá lá é o 1, 2, 3. Só que esse valor na árvore tem uma negação dele. Quem vai cuidar para isso virar um número negativo vai ser o nosso interpretador. Esse cara aqui não, esse cara aqui vai ficar quietinho, ele conseguiu representar, ele conseguiu fazer aquele desenho em que ele tem 1, 2, 3, né? Mas ele, em cima dele tem um neg. Então a representação da nossa linguagem está correta, ela realmente está representando do jeito que deveria. Vamos dar uma olhada aqui por cima. Tá, a gente conseguiu fazer funcionar o Elite, conseguiu fazer funcionar o Eneg. Provavelmente a gente vai precisar botar mais 2 tries aqui, só porque, enfim. Um problema que a gente tem no try é que as mensagens de erro não ficam tão legais. Tudo bem? Geralmente esse é um problema que a gente tem. Mas a gente vai ver também como contornar isso aqui em expressões numéricas. Outra coisa, eu acho que eu não vou mostrar o truque para resolver isso da forma fácil direto. Vamos conhecer primeiro um problema bem comum. E depois a gente vê como é que faz para resolver esse problema de forma super idiota, usando uma outra biblioteca muito fantástica. Mas acho que por hoje tá bom já, né? A gente salvou aqui um tempo de reusar código. Já resolvemos o problema do, como é que eu vou resolver comentários? Como é que eu vou resolver blocos de comentários? Tá resolvido já. Tudo bem? Acabou. Como é que eu vou representar a posição de cada coisa? Tá resolvido, tá funcionando. Aqui, ó, na primeira linha, na quarta coluna. Na primeira linha, na terceira coluna, ele leu Eneg. Na primeira linha, quarta coluna, ele começou a ler esse número aqui. Isso se estendeu até a 12ª. Ok, a coisa da 12ª tá bugada. Opa, achamos um problema. Esse cara, não. Tá certíssimo. O token todo acaba no 12º, acaba na consumir tudo. Será que tá certo isso, Ken? A gente achou um problema, de fato. Talvez se a gente tirar esse consumir da direita, vai ficar mais correto. Vamos ver aqui. Não, agora tá certo. Então realmente é melhor consumir só antes, por um novo motivo.
Vamos ver aqui. Então ele começou a consumir aqui. Beleza. Consumiu 1, 2, chegou no 3. Na terceira coisa, ele começou aqui. Na terceira posição é onde ele começa o token do neg e a coisa toda, a árvore toda. Dentro dela, ela começou um outro token, que é o... Dentro do neg, né? Ele tem um token que começou na quarta posição, terminou na quinta, na sexta. Mas ele contou a terminação aqui, na sétima. Então é como se ele acabasse aqui, uma após. Que é aqui, na sétima. Que é onde ele termina tudo. Se a gente consumisse isso antes, ele ia acabar dizendo que terminou, então, na 12. Por isso que é melhor consumir... Quer dizer, se consumisse depois, né? Nesse caso, foi melhor consumir antes. Achamos o motivo, afinal, de complicar o projeto. Mas até agora tá tranquilo, até agora a gente já fez só a expressão. A parte de... Assim, só dando um spoiler aí, só para demorar mais um pouquinho, eu acho que é fácil perceber que é tranquilo de escrever a forma que a gente vai transformar a expressão em código, né, em avaliação. A gente vai criar uma certa função, que ela pega uma expressão e ela transforma isso no inteiro. Então, sei lá, essa função eval, que ela transforma uma expressão no inteiro. E aí a gente só vai fazer pattern matching. Caso que são um t literal, né, de um token e guarda duas posições e um x, isso é o próprio x. E a gente vai fazer isso para cada um desses casos, o que vai ser um pouco chato, eu admito. Tem umas técnicas bem legais para poder, especificamente para esse problema, para a gente poder resolver, tipo, de forma menos verbosa, etc. Mas eu não acho legal a gente usar, porque vai ficar mais confuso do que claro, a princípio. Então, inicialmente a gente vai fazer isso aqui na mão. Mas não tenha medo não, não tenha medo não, medo não. Isso aqui é tranquilíssimo. Inclusive a quantidade de parênteses estava certa, eu fui lá e zaralhei tudo. Feito. Zaralhei? Ah, tô vendo aqui se eu buguei tudo, peraí. Aham, esse aqui que tá errado. Tá. Pronto. Tenta fazer aí. Isso aqui não é difícil, não. Vamos ver se tá errado. Tá errado sim, tá errado sim, tá errado sim. Esse cara aqui que devia ter o parêntese. Entendi. Não é isso, não? Tá, esse tem expressão aqui tá errado porque eu tenho que dar um nome pra ele. Então, sei lá. Token... Pronto. E aqui só precisa botar L e R pra gente poder diferenciar e tá aqui. Então assim que a gente vai avaliar nossas expressões. Olha como é tranquilo. Se você for a negação de uma expressão, então você é o quem? Evalua uma expressão e bota o menos. Porque você é a negação dela. Tranquilíssimo. Recursão. Bobo, básico. Adicionar é a soma do eval L mais o eval R. Multiplicar. A multiplicação do eval R com o eval R. Yeah! Eu acho que eu tô tendo muita pouca preocupação, tá? Nas explicações que eu tô dando, mas eu tô entendendo que se tu tá assistindo, provavelmente tu já sabe rasca, tu já chegou no final do assunto e você tá vendo uma aplicação num projeto. Enfim. Olha que legal. Fofo, muito fofo. Valeu, muito obrigado.